Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Pai, eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor amado, esse devocional, sim, agora nesta manhã, mas queremos, antes de mais nada, Senhor, apresentar-nos o filho da Tua serva, Pai querido, que está hospitalizado, que não está sentindo ali os movimentos, que o Senhor possa colocar, Senhor amado, as Tuas mãos poderosas sobre ele, que o Senhor possa visitar todo o seu sistema, Senhor amado, ali circulatório, que o Senhor possa visitar, ó Pai querido, as santas sinapses elétricas ali, Senhor amado, que ele possa ter, ó Pai querido, santo normalizado, ó Pai querido, que o Senhor possa tomá-lo nas Tuas mãos, Senhor, nós não sabemos o que aconteceu, mas Tu sabes, Tu és o médico dos médicos, que o Senhor possa tomar, ó Pai querido, aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa, Senhor, nas Tuas mãos, que o Senhor possa visitar, ó Pai, aquele rapaz, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa visitar o médico, Senhor amado, colocando as Tuas mãos sobre ele, ó Senhor, que o Senhor seja o médico dos médicos sobre eles agora, e que o Senhor possa, meu Deus, instruí-los nos procedimentos, no que eles devem fazer ali, Pai querido, para que essa criança, para que esse jovem possa, Senhor amado, retornar aí às suas funções normais. Que o Senhor possa visitar o coração da mãe dele, ó Pai querido, e acalmar. Que o Senhor possa dar confiança a ela, Pai querido, que o Senhor possa livrar ali das angústias, né, que são naturais neste momento, e que o Senhor possa encher o coração da tua filha de fé e de confiança, meu Pai. Visita, Senhor amado, cerca, Senhor, essa situação, Senhor, por cima e por diante. Visita com poder e com graça, Senhor. Derrama da tua misericórdia ali. Flui o teu Espírito Santo e ministra, Senhor amado, o teu milagre de cura. Ministra ali a tua bênção e que toda ação de Satanás caia por terra, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sê com ele, ó Pai, que ele tenha restaurado os seus movimentos, que ele possa sentir ali normalmente suas pernas, Senhor amado, que ele possa sentir ali seus braços, que não haja nenhum problema ali, Senhor amado, com a sua coluna, Senhor amado, com o seu sistema, Senhor amado, nervoso, seu sistema central, que ele possa estar perfeito, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, sê com ele, eu te peço, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, ó Pai. Amém e amém. Então vamos ler Oséias 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque com um forno aplicaram o coração, emboscando-se. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram à força, e ele não o sabe. Também os cães se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face, todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem buscarão em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles
estenderei a minha mão, estenderei a minha rede, e como aves do céu, as farei descer, castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntaram, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Amém. O capítulo 7, na verdade, né? Ele é uma sequência aí do que fala o 6, né? Em que o Senhor, ele põe a claro ali a cara de pau, né? Ou como a gente estava falando ontem, o desaforo do povo de Efraim ali, o povo de Samaria, e também o povo de Judá, no seguinte de ouvir a voz da profecia, no sentido de ouvir ali a correção do Senhor, mas não ter um arrependimento genuíno, né? Eles falam aqui a respeito de fazer ali um meia-culpa, né? Fala assim, não, a gente se apresenta diante de Deus e aí ele vai se arrepender do que ele tem feito, ele vai nos perdoar e depois as coisas voltam a ser do jeito que são. Então, essa cara de pau, né? Esse desaforo deles quererem, né, se aproximar diante de Deus só para que Deus se arrependa ali das palavras de exílio, né, que ele se arrependa das palavras ali, de dizer que eles vão ser levados cativos e que vão ser passados à espada. A gente finge aqui um arrependimento, a gente finge aqui que vai mudar alguma coisa, mas na real não muda nada mais, né? Deus vai ser bonzinho com a gente. Então, aqui, no texto do capítulo 7, Oséias, sendo usado por Deus, ele continua dizendo que Deus ele conhece o coração do seu povo, ele conhece o coração das pessoas, e ele está vendo que eles estão intentando mal, eles estão vendo que aquilo não corresponde com o que é certo, né? E aí ele dá um exemplo, né, de que eles parecem ali o fogo, né? Porque o fogo, ele começa, você põe fogo em alguma coisa, ele começa pequeno e vai tomando toda a localidade, né? Ou ele fala ali do fermento, que você coloca um pouco de fermento na massa e ele faz a massa crescer ali também, né? Então é como que o pecado, né? Então ele começa ali pequeno e ele vai tomando proporção, ele vai levedando tudo, ele vai inchando tudo, né? E o fogo, né? Que vai tomando conta de tudo também. Então, Deus ele vem trazendo essas duas exortações a respeito do povo de Israel e vem falando que eles continuam praticando as maldades, que eles são como ladrões que invadem as casas, né? É um bando que assalta nas ruas, né? Então, quando eles saem proferindo essas palavras de idolatria, quando eles saem aí descumprindo a palavra de Deus, né? Isso contagia, né? E ele não só ele prejudica a si mesmo, mas ele também prejudica o outro, né? Ele está roubando a esperança do outro com isso, né? Ele está deixando as pessoas em prejuízo espiritual, né? Então, que o Senhor estava vendo todas essas coisas e que ele estava cobrando, né? E estava reafirmando que eles seriam ali penalizados, né? Ele fala no verso 3, alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que soou a massa até que seja levedada, no dia da festa do vosso rei. Os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e os reis estendeu a mão aos zombadores, enquanto estão à espreita. Prepara o coração como um forno, durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador.
todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Então aqui é o pecado, né, que ele tá falando aqui, né, que as pessoas estão tomadas, né, elas se reúnem, os líderes principalmente, os príncipes, o rei, né, nas suas festanças ali, eles se reúnem nos seus planos e não têm o temor de Deus, eles não colocam o Senhor nessa equação e eles ficam ali tripudiando das coisas do eterno, né, e eles não têm o menor temor de Deus, né? E aí essas coisas elas vão tomando ali. A Bíblia ela diz que na multidão de conselhos, né, a segurança. Ele diz que na multidão dos conselheiros, em algumas traduções, né, a segurança. Diz que quando a liderança ela padece, quando a liderança não é sábia, o povo cai, né? Porque sem sábia direção o povo perece. Então aqui esses homens, né, eles estavam à frente do povo ali. Você tinha os profetas que estavam profetizando coisas falsas, você tinha o sacerdote que estava ali enganando o povo, que não estava falando a verdade do Senhor. Você tem aqui os reis e os príncipes que se juntam nas suas festas ali e que só ficam articulando maldade contra o próprio povo. Então o povo está entregue a esse tipo de liderança. E sem a liderança correta, né, sem as pessoas ali para orientar o povo pelo caminho correto, o que vem realmente é o pecado, o que vem é a falta de limite, não tem quem conduza as pessoas pelo melhor caminho. Então, Oséias, ele vem jogando, né, as claras aqui, o que eles fazem no oculto, e trazendo essa responsabilidade, então, sobre Israel aqui no caso, né? E em alguns casos ele cita também Judá, que não seria muito diferente, né? Que também seria penalizado pouco depois desses eventos aqui. Então, eles maquinam as coisas aqui à noite, né? Como ele diz aí, o que representa o fogo, né? Atiçando fogo durante a noite, e são negligentes ali com a retidão, com a justiça, não olhando para o povo e fazendo as suas festas em oculto ali, e o povo perecendo então por essa falta de sabedoria. Então a gente vê que o livro de Oséias, ele é um livro, ele fala muito do ser humano, né? Dos governantes de uma forma geral, como que eles se comportam nas suas alcovas, como que eles se comportam lá nos seus palácios, como que eles se comportam lá nas portas fechadas. E isso parece ser um padrão dos governos do mundo, né? Parece ser um padrão. Isso acontece nas lideranças em toda a história, em todo o tempo. Então, eu até falava com a minha filha ontem que a gente fala muito sobre escravidão, né? Porque nós somos descendentes de negros, nós somos negros, e a gente fala muito a questão de como isso afetou o Brasil, né? Afetou os outros países da América Latina, mas como que afetou o Brasil, que é onde a gente vive aqui, e como muitas vezes nós somos preteridos até nos dias de hoje, né? A pessoa vai contratar para um emprego aqui na região sudeste, pelo menos, acontece muito, né? Às vezes você é preterido por um emprego por conta da sua cor, não é porque você não tem capacidade, porque você não tem um diploma, né? Você vai entrar no lugar, a pessoa te olha de uma forma diferente. Se você tem um carro bom, teve até um jogador de futebol que ele falou: cara, eu vendi meu carro porque eu não aguentava tomar tanta revista. Toda hora que alguém me parava o meu carro, que eu baixava o vidro lá, ou quando não tinha isso filme no carro dele, ele toda hora a polícia mandava ele estacionar. Por quê? Porque não é comum um negro ter um carro bom, porque não é comum o negro poder entrar num lugar. Então fica essa coisa da estigma, né? Você fala assim: como assim, irmão? Como assim? Você já está julgando, você está olhando e já está fazendo um juízo de valor. Você está olhando para mim e já está achando que eu não posso, que eu não, né? Então é uma coisa que cai no uso comum, né? Até pouco tempo as novelas, né? Aí eram representadas como os negros sendo ali o motorista, sendo ali a cozinheira, sendo ali o mordomo. Ele nunca era um dono de nada. E quando era dono de alguma coisa, eles logo faziam o cara ser um corrupto, ou um ladrão, ou levar algum tipo de vantagem. Então, aí se discutia isso, fala assim: ah, não, a gente está mostrando o que acontece na sociedade. Não, cara, você está ajudando a estereotipar uma situação, entendeu? Você pode mudar isso, né? E durante muito, muito tempo, demorou muito tempo para que isso
para que isso mudasse. Ou mesmo quando você vê em alguns programas casais mistos, né? Normalmente é um homem branco com uma mulher negra. Você dificilmente vê um homem negro com uma mulher branca, né? Que é uma forma também de estereotipar, né? Então, essa coisa do preconceito que a gente fala, né? Essa coisa das lideranças, essas coisas de, de, de como as coisas são conduzidas por quem está acima, que ajuda a manter quem está abaixo, debaixo ali de um jugo, debaixo ali de um pensamento limitante, debaixo de uma crença limitante, levando para onde eles querem que a gente vá, né? Então a pessoa vai sendo conduzida ali, como diz a música lá do Zé Ramalho, né? Vida de gado, né? Embora ele não fez a música com essa intenção, né? Ele já falou que não fez com essa intenção, mas você vai sendo conduzido, né? Então, aqui, nesse tempo, ele não estava falando de preconceito racial aqui, ele não estava falando a respeito dessa injustiça sofrida por uma parte da população, como o exemplo que eu acabei extrapolando aqui, mas ele está falando como as lideranças, eles maquinam, né? E como eles mantêm o povo debaixo de um cabresto lá, porque eles só estão preocupados com eles só estão preocupados com o conforto deles, eles estão preocupados com a situação deles, eles estão fazendo as festas e estão rindo do que acontece embaixo. E Deus, quando olha para a liderança, ele fala assim: meu, não era essa a ideia, né, de você ter poder. A ideia de você ter poder era conduzir o meu povo com sabedoria, né? Aquela oração que Salomão fez lá atrás, né? Pô, Senhor, o Senhor me colocou à frente de um povo aqui que eu não sei nem como que eu vou conduzir. Mas se eu posso te pedir alguma coisa, me dá sabedoria na condução desse povo, me dá sabedoria para que eu possa é, é, levar esse povo aí à tua presença, né? E aí o Senhor respondeu para ele: ó, como você me pediu algo para conduzir meu povo, como você pediu sabedoria, eu vou te dar o que você pediu e o que você não pediu, né? Porque quando a gente pede alguma coisa a Deus dentro do propósito de abençoarmos outras pessoas, dentro do propósito de sermos instrumentos dele, ele dá o que a gente pediu e o que a gente não pediu também, né? Porque ele se agrada daquilo que foi falado. Então, aqui no caso desse povo, o Senhor já estava condenando desde a liderança, desde o sacerdócio, né? Porque era a elite ali da sociedade da época, né? Os reis, os sacerdotes, os profetas, e o rei ele mandava no exército ali, né? Então, de conseguinte, também a própria polícia, né? Eles estavam fazendo o quê? Estavam se revestindo do pecado, estavam abusando do povo, estavam tirando a fé do povo, colocando os altares e proibindo eles de ir para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Os profetas falando mentiras, né? Profetizando coisas que não eram do Senhor. E o Senhor dizendo para eles que ele estava vendo isso, que o fermento deles tinha levedado toda a massa, quer dizer, aquilo que começava ali dentro dos palacetes, aquilo que acontecia ali dentro, nas suas portas fechadas, nas suas festas, estava sendo transbordado para o povo, né? E o povo estava todo contaminado, porque sem saber a direção, o povo cai, o povo padece. Então, nesse primeiro momento, o Senhor revela, né, o pecado deles, revela o seu desacordo com essas coisas todas e traz a nossa menção isso, né? De como as coisas mudaram um pouco nesses anos todos. Você pode olhar o livro de Osés e falar assim, não, isso aqui está falando do governo da minha cidade, né? Eu acho que ele conhece aqui o prefeito, eu acho que ele conhece aqui o governador, eu acho que ele conhece os vereadores da cidade aqui, né? E algumas palavras que infelizmente, como o Mário ele estava comentando outro dia, infelizmente algumas palavras que alguns irmãos aí, né, midiáticos têm trazido assim, você fala assim, acho que faltou Bíblia naquilo ali, né? Eu acho que ele está tão apegado à política que ele está olhando pouco para o que é o Evangelho, o que o Senhor quer que nós façamos enquanto servos dele, né? Então, é muito atual aqui esse texto. Então, a partir do verso 8, ele continua, né? Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor Deus, nem o buscam em tudo isso. Aqui me faz lembrar muito uma coisa que a gente tem brigado um pouco, e confesso que muitas vezes a gente, que eu digo, é a igreja, né? Não sou eu, Jurandir, mas a igreja tem brigado muito,
é com o caminho que a nossa sociedade tem vivido em nome de uma liberdade, né? Então, às vezes, a gente fala contra alguns costumes, fala aí contra algumas opções, né, que o pessoal tem tido aí. Não, a pessoa tem o livre-arbítrio, obviamente, ela pode viver a vida dela segundo a vontade dela, mas a igreja não tem que concordar com o erro, né? Então a gente concorda que a pessoa tem livre-arbítrio, que ela pode viver a vida dela segundo os preceitos dela, mas ela não pode colocar isso como uma verdade para todo mundo, né? E a igreja, quando ela traz uma palavra diferente disso, seja sobre a afetividade, seja sobre o adultério, seja a respeito dos casamentos mistos, seja a respeito do aborto, né? A igreja acaba sendo silenciada em muitas vozes, né? Muitas vezes ela para de falar, ela se mistura, inclusive, com esse mundo e deixa o mundo, né, entrar assim para dentro da igreja, na verdade. E o irmão trouxe uma palavra que eu achei muito interessante, né? Isso já faz algum tempo, mas ele falou assim: antes do pai tirar a igreja do mundo, ele vai ter que tirar o mundo da igreja, né? Porque nós estamos concordando com algumas coisas que a Bíblia não concorda. Para ter um discurso simpático, para não perder membros, para não perder pessoas, a gente acaba concordando com algumas coisas que não era para concordar, porque não era para ser dessa forma, né? E aqui, no caso de Efraim, ele fala que Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Então, a igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo, né? Nós estamos aqui para nós influenciarmos as pessoas, para nós influenciarmos esse mundo, e não para nós sermos influenciados por ele de uma forma doutrinária fundamental, né? Então, é um perigo que a gente corre, é um risco que a gente corre de o discurso da igreja mudar, né, para se adaptar ao mundo, mas o discurso da palavra não muda o mundo, porque a própria igreja foi transformada por esse mundo, né? Então a gente está normalizando aquilo que não era para ser normalizado. De novo, nós somos cristãos, evangélicos, protestantes ou outras pessoas de outras vertentes que seguem a Bíblia como uma palavra de Deus. Esse é o nosso norte. Nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo é protestante, nem todo mundo é católico, e a pessoa tem a liberdade de viver a vida dela segundo a fé que ela professa, ela tem a liberdade de ter uma outra fé. O Brasil é um estado, um país laico, a pessoa tem a opção sexual dela, tá tudo certo, a pessoa tem livre-arbítrio, ela pode fazer isso. O que não pode é dizer que é uma normalização e colocar isso para todo mundo. Então, a igreja tem um contraponto que ela também deve ter a liberdade para poder dizer que não, né? Existe um outro caminho, existe uma outra opção, existe uma outra coisa, né? Então, essa agenda que está sendo colocada não é uma verdade universal, né? Então, é nesse sentido que nós falamos. Então, nós concordamos que a pessoa pode ter um livre-arbítrio. Nós concordamos que ela pode andar numa prática aí contrária à palavra de Deus, se essa é a escolha dela. Mas nós temos que ter a nossa liberdade para também expormos o que diz a palavra de Deus e que ela não concorda com esse comportamento e que isso não é algo normatizado. Então, esse versículo 8, né? Efraim se mistura com os povos, né? A gente traz isso aqui Israel, no caso, né? Para quem foi escrito esse texto, a gente traz aqui um comparativo com respeito à igreja, né? Que está se misturando com o mundo, né? E está se contaminando, na verdade, né? Ela não está sendo sal, não está sendo luz, mas está perdendo, né? Esse brilho aí, perdendo a força na hora de influenciar. E aí a nossa aparência vai mudando, né? As nossas práticas elas vão mudando e nós não percebemos, né? É isso que ele está dizendo aqui. Os estrangeiros sugam as nossas forças, né? Mas nós não percebemos. Então, dentro da igreja, né, o Espírito Santo acaba não tendo tanta liberdade nos nossos corações, acaba não tendo tanta liberdade na nossa vida, e a igreja ela vai perdendo aqueles sinais, ela vai perdendo aquelas maravilhas, a gente vai perdendo profundidade na nossa vida espiritual, porque a gente, na verdade, não está dando mais lugar, né, para esse Espírito Santo, porque dentro de nós a gente está colocando aí outras coisas, né? A gente está alimentando mais o homem natural do que o homem espiritual, né? O homem carnal do que o homem espiritual. E
conforme alguns dizem, né? Dentro de nós a gente tem as nossas naturezas, né? As nossas duas naturezas, o homem carnal e o homem espiritual, e eles estão em guerra. E aí a pessoa fala, mas quem que vai ganhar essa guerra? Vai ganhar aquele que se alimentar melhor, né? Aquele que você alimentar, aquele que tiver mais forte é que vai ganhar a guerra. Então, se nós ficarmos ali lutando com o nosso homem espiritual e alimentando o nosso homem natural, é esse que você vai seguir segundo a tendência do mundo, você vai viver segundo a influência do mundo, vai normalizar aquilo que não era para ser normalizado, a semelhança do que está dizendo aí Efraim no verso 8, que também merece aí uma reflexão, né? É uma outra frase para se colocar em evidência. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Então, eu acho que isso é um retrato, sim, da igreja, né? Da igreja moderna, é um retrato, sim, da nossa vida espiritual. Talvez, se for levar esse texto, né, para comparar lá com as igrejas do Apocalipse, né, a gente vai ver que é nessa direção que ele está falando, né, a respeito de você não ser frio e não ser quente, de você ser morno ali, né, e não fazer diferença no lugar onde você está plantado. Não só a igreja como instituição, mas nós, né, cada um de nós como membro mesmo, né. Olha, tudo que você falou aí, meu irmão, me leva lá em 2 Reis, capítulo 17, no versículo 13, só para a gente relembrar, né, o quanto Deus já falava e repudiava, né, o povo que se esquecia dos seus mandamentos. Então ele fala assim, ó, e o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos em vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos, o seu conserto, e fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos, o que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações, que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição dos bezerros, e as fizeram o ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face, e nada mais ficou senão sua tribo de Judá. Então, a palavra do Senhor, ela fala que todo dia as coisas acontecem, e parece que o povo de Deus acha fácil se desviar do caminho dele e seguir o caminho contrário, e seguir o caminho do mundo que está às portas. Como é difícil, cara. Como é difícil. Ah, meu Deus do céu. Tantos os problemas, tantas as circunstâncias, as adversidades, as lutas, as provas. A internet hoje, através do... Você vê as pessoas postando e revelando, e você passa a conhecer e a ver
na sua frente, às vezes um vizinho, um amigo seu, um conhecido, um popstar, alguém que fez a coisa errada e acha que fez certo, sabe? E é complicado, meu querido irmão. Tá muito difícil você seguir um caminho sem olhar para o lado ou em volta de você. Você vive ali sendo apunhalado a toda distância. Você passa a ser uma pessoa desprezada pelos demais. Muitas das vezes até pelos próprios irmãos. Por causa de uma coisa que você acha que está certa e as pessoas acham que não está. E as pessoas não estão vivendo, porque cada um tem um problema, cada um tem uma situação, cada um passa por um momento, cada um tem uma prova, cada um tem uma cruz a ser carregada. É preciso, amados, estar no mesmo espírito, é preciso estar unido, é preciso estar. Eu fico lembrando, Jurandir, da igreja que nós vivemos, sabe? Aqueles momentos que nós vivemos juntos, que nós estávamos sempre prontos a subir, podia estar chovendo que nem hoje, nós tínhamos que subir um monte, nós subíamos um monte debaixo de chuva. Nós dobrávamos nossos joelhos no chão e orava, e clamava e buscava o Senhor. Meu Deus do céu. Não tem mais essa igreja, viu, cara? Não tem mais esse povo. Esse povo parece que não desperta para ver a realidade. Fica pensando, meu Deus, cadê o povo? Cadê o povo? Cadê aqueles meus irmãos que estavam prontos a adorar o Senhor em espírito e em verdade? O povo não tem compromisso, mano. Não tem, não tem. Eu vejo, sabe, Jurandir, hoje, não sei, você também hoje, não sei. Hoje eu tenho tempo, né? Hoje eu estou em casa, eu estou mais caseiro, graças a Deus. E a meu filho e o Fábio. Hoje eu tenho aqui internet em casa, de primeiro mundo. Tenho dificuldade, às vezes, com a parte elétrica, mas tenho internet aqui e eu posso ver 24 horas, todos os dias, tudo que acontece no mundo. Eu tenho tempo para analisar, para ver, e eu estou vendo que está cada vez pior a situação do homem na Terra. A Que gente sabe que os dias são maus, os tempos eles estão se também dá conta. abreviando, né? E o que a gente tem falado muito, né? E eu acho aqui, e o que chama atenção aqui de Oséias, né? Que o livro é de 700 anos antes de Cristo, né? Então, naquele tempo ali, já o negócio já estava feio. E como a gente estava falando um pouco antes aqui com a Tamires, né? A gente estava comentando o seguinte, né? Que parece que serve para todos os governos de todos os tempos, isso que aqui Oséias está trazendo nessa palavra, né? E ele está falando com o povo de Israel, que era a nação santa, o povo eleito do Senhor. O reino estava dividido ali, tá bom, tinha o povo de Judá, que estava com o templo, tinha o povo de Israel, de Samaria, que estava ali sem templo, e esses bezerros, esses ídolos que foram construindo e tal. E é aqui que ele vem falando que Judá também vai ter a problemática lá na frente, mas ele está formando, está focando mais aqui, né? Usando o Efraim, né? Mas falando com todo o povo do reino dividido ali. E a gente faz esse comparativo trazendo para nós, como igreja, né? Como lideranças ali, como cristianismo, né? E porque aqui era judeu. E quando a gente vê E essa citação dele aqui, a gente identifica muito, né, o nosso tempo presente, e dentro disso que ele está falando aqui, né, recapitulando um pouco, ele está pregando contra o sacerdote, ele está pregando contra o profeta, ele está pregando contra os príncipes que se juntam à noite com o rei lá e fazem as suas festas e falam sobre tudo, menos sobre a espiritualidade, menos sobre voltar para Deus, ficam assaltando as casas, entrando, cobrando imposto, roubando pobre, enfim.
né, para usar de uma forma negativa, é, tudo errado, né? Eles se colocam nos lugares de deuses, né? Na verdade, não tem mais Deus, né? Os deuses são eles, né? Eles abandonaram, viraram as costas totalmente. E Deus, quando ele dá o poder, quando ele dá autoridade para alguém, porque o Senhor diz na sua palavra que não existe autoridade que não seja colocada por ele, né? Ele dá a oportunidade da pessoa de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, de guiar o povo por um caminho honesto, por um caminho direito, mas ele se apropria das coisas como se fossem dele, né? E aí ele não tem mais. Se você não tem o temor de Deus, a gente sempre diz isso, né? Se você não, qual que é o seu limite, né? Se o mar tem limite, você também tem que ter, como já foi falado aqui uma outra vez e que você marcou aí. Qual que é o seu limite? Se você não respeita seu pai e a sua mãe, qual que é o seu limite? Se você não tem o temor de Deus, se Deus não existe, o pecado não existe, o inferno não existe, qual que é o seu limite? Aonde que você vai parar? Se não tem regra, se não tem lei, eu posso entrar na casa do outro, posso sequestrar a esposa do cara, sequestrar os filhos, posso roubar os bens. Qual que é o limite? Então nós temos que ter limites, né? Nós temos que colocar limites nas nossas vidas. E aqui ele está falando de um povo, de um governante, de uma situação em que as pessoas tinham perdido o limite. Então, se o Senhor separou Israel para ser uma nação santa, o povo eleito, o povo que vai influenciar os outros, que vai ganhar os outros, para essa visão do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que quer andar com os filhos dele, ele está falando aqui que Efraim se misturou com os povos. É um pão que não foi virado. Quer dizer, de um lado ele está queimado e do outro ele está cru. Não é isso? É isso Então, mesmo. você tá ruim de todo jeito, cara. Você tá queimado de um lado e tá cru do outro. E você não tá pronto, não tá maduro. E por outro lado, você tá indo por um caminho que é totalmente tortuoso. Você tá alimentando esse homem natural. E aqui a gente não tá falando de perfeição, né, cara? Porque nós somos homens, nós somos falhos, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas. Estamos a caminho de sermos aí transformados pelo poder do Espírito Santo e santificados de dia em dia, porque perfeito nós só estaremos quando chegarmos diante de Cristo na glória, né? Aí nós sim seremos, né, transformados em perfeição e tal. Até lá a gente está tentando. Mas a gente está falando de um povo aqui que não está nem tentando, entendeu? Já se conformou. Você olha pro mundo, você olha para o ímpio, você olha para aqueles pensamentos daquele que se identifica como um cristão e não vê diferença, né? Você fala assim, é isso que o Senhor está falando, né? Ele está falando exatamente disso, que o mundo está sugando a nossa energia e a gente não percebe. A gente está se aliando a pessoas que não têm absolutamente nada a ver com Deus Pai Todo-Poderoso, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, e está colocando essas coisas como ídolos. E está seguindo aí após essas mensagens, e está seguindo após esses caminhos, está dando palavra e está dando púlpito para pessoa que nem devia ter. Né? Então é isso que o Senhor aqui ele traz na palavra dele, né? O apóstolo Paulo ele já brigou lá atrás, ele falou assim, rapaz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Senão homens, pessoas que Deus levantou para que fosse fazer a obra dele. Então uns ficam brigando que eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou do Bolsonaro, eu sou do Lula, eu sou de ninguém. Não, cara, você tem que ser do Senhor Jesus. É isso que você tem que ser. Entendeu? Você pode ter a sua opinião política, você pode ter o lado que você acha mais interessante, mas o autor e consumador da sua fé é o Senhor Jesus. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. E aí os irmãos estão perdendo tempo, cara, brigando aí, tendo divisão, separando até igreja, até ministério, até pastores estão se separando aí, porque um é de Bolsonaro e o outro é de Lula. Então, Exatamente. rapaz, você tá maluco? Você tá louco da cabeça? Então, tá transformando, né, a glória do homem e substituindo pela glória de Deus. Então, voltando aqui à questão da palavra, né, que esse texto remonta a 720 anos antes de Cristo, mas a gente tem que aplicar ele para os dias de hoje, né? É nessa direção que a gente está indo. E o cara que está lá nos Estados Unidos, né? Ele vai dar um outro exemplo. Ele vai falar, um diz que é do Trump, o outro diz que é do outro não sei quem, que não, cara, você tem que ser de Jesus, né? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos criticar as práticas, mas qual que é a prática que a igreja tem tido, né? Qual que é a opção, né? Não, nós estamos firmados na palavra de Deus. Então, enquanto igreja, nós vamos falar do que diz a palavra de Deus, né? Se é contra a homoafetividade, eu respeito a opinião
e a liberdade que a pessoa tem de escolha. Mas se eu estou falando de evangelho, se ele for aceitar a Cristo como único, legítimo e suficiente Salvador, eu não preciso falar nada, ele vai ser transformado a partir do momento que o Espírito Santo entrar no coração dele, e ele vai deixar aquela prática, como tantas outras práticas que a pessoa, mas a pessoa nasce, ou a pessoa não nasce, ou a pessoa escolhe e tal. Falo, seja qual for a situação, se você tem um encontro com o Senhor Jesus, ele vai transformar isso na sua natureza, ele vai transformar isso em você, se é a palavra de Deus. Não é? E aí a pessoa fica taxando, não, então eu vou mudar o discurso, eu vou rasgar a página da Bíblia que está falando sobre esse assunto, porque você não quer que eu fale sobre isso. Me desculpa, entende? E não é só sobre isso, é sobre outras coisas. Vai falar sobre feitiçaria? A Bíblia está falando isso. Está falando sobre aquilo, aquilo outro. Mas Jurandir, você pode ser descoberto em alguma prática que contraria a palavra de Deus. Com certeza, talvez não precise nem procurar muito. Por quê? Porque eu não sou perfeito, cara. Eu vou errar, eu vou falhar. Mas a gente vai tentar andar na direção correta. Então, quando a gente fala da palavra, é disso que a gente está falando, é você tentar entrar na direção correta, né? Agora, grandes homens, muito mais sábios, muito mais experientes, muito mais prudentes, que eram até segundo o coração de Deus, cometeram erros nas suas vidas, cometeram falhas, a gente sabe disso. Mas a gente, aqui no texto de Oséias, né, que nós estamos estudando hoje, ele está trazendo uma palavra de arrependimento, uma palavra de transformação, ele está trazendo uma palavra de mudança, e está apontando que esse erro fora da presença de Deus tem consequência, né? Então, esse é o compromisso, eu acho, que a igreja deve ter, e que qualquer pessoa que vá falar da Bíblia, nesse momento aqui, né, sou eu, mas amanhã vai ser o Mário, depois de amanhã vai ser a Ruth, depois vai ser a Tamires, qualquer um de nós que vier trouxermos a palavra, você não pode torcê-la só porque você quer. Você tem que dizer o que está escrito na Bíblia, você tem que dizer o que está escrito no texto, não é isso? E vai trazer aí, aplicando para os dias de hoje, né? Porque lá em Ezequiel, o que o senhor fala, né? Fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Então é isso que a gente tenta, é isso que a gente traz aqui, né? E eu espero que essa reflexão, né, possa gerar transformação na vida daqueles que ouvirem e possam ler o texto, né? A pessoa não precisa concordar com o que a gente fala, né? Você pode ir lá no texto, na palavra, você tem toda essa liberdade de pegar o texto da palavra e ler. Mas a primeira coisa que o pecado que tão de perto nos rodeia, o inimigo que cega o entendimento, ele faz, a primeira coisa que ele faz é tirar a Bíblia da mão do povo. É a primeira coisa que ele faz. O cristão parar de ler a Bíblia. Você quer arrumar uma confusão? Faz uma reunião de estudo na sua casa aí, fala para sua esposa, fala para seus filhos, fala assim, cara, senta aqui comigo, 20 minutos, lê esse texto para mim e diz o que você entende. Ele vai ter dor de barriga, ele tem um compromisso, ele não tem tempo, ele vai dizer que você está querendo forçar o evangelho na vida dele, ele está dizendo que a igreja pega muito no pé, que você é chato. Isso que você só falou, senta aqui e lê para mim, cara, 20 minutos aqui, ó, lê esse texto aqui para mim. Você está querendo me dar uma indireta com esse texto. Vai aparecer um monte de situações, entendeu? Por quê? Porque é uma ação carnal, obviamente, daquele indivíduo que está ali, mas também é uma ação sobrenatural de Satanás para que a pessoa não se aproxime da Bíblia. É isso. A reforma protestante já foi lá para que a pessoa tivesse a Bíblia na mão dela, na língua dela, né? O padre rezava a missa lá em latim, até a década de 60 ali, né? Aí o pessoal fez uma reforma e falou, cara, não, a gente tem que reformar esse negócio. Não dá, porque as pessoas elas querem entender, né? Não, porque é sacro, porque é bonito, que não sei o quê, mas a Bíblia nem foi escrita em latim, cara, foi escrita em poucas palavras em latim, por que você está rezando esse negócio em latim? Pô, se você ainda fosse pregar em aramaico, podia até entender, né? Se fosse pregar em grego, eu podia entender. Não, então, né? A linguagem do povo, a Bíblia na mão do povo, para que o povo pudesse entender. Pessoas choraram, morreram, porque queriam ter porções da Bíblia e não tinham. A pessoa copiava a Bíblia na mão ali, ó, para ler num texto ali, com o exército buscando ali, quem eles encontrassem com o texto, matava. A pessoa chegava a polícia, ele tinha que comer o versículo da Bíblia ali, para que ele não fosse descoberto com aquilo.
E aí a gente tem a nossa Bíblia aqui, cara. A gente tá aqui, ó, tá, todo mundo tem, né? Aqui no Sudeste, pelo menos, né? Você compra uma Bíblia aí Sim, com 20 contos, você compra uma Bíblia, velho. E a pessoa não quer né? ler. E É, a gente tem dificuldade disso dentro da nossa própria casa, não é só falando para os outros, né? Então você vê que é uma ação realmente satânica, é uma ação realmente maligna para que as pessoas não leiam a Bíblia, né? Então, queridos, se eu, né, se é que eu posso fazer um apelo, né? Leia a Bíblia. Tira ela do Salmo 91 aberta lá em cima da estante, porque antigamente o pessoal fazia isso, hoje nem faz mais, né? Porque a Bíblia está no celular e o cara não vai deixar o celular lá no Salmo 91, né? Então, leia a Bíblia. Tenha a Bíblia no celular para você ler no trem, para você ler no ônibus, beleza, mas quando você for para a igreja, leva a Bíblia, estuda a Bíblia, só leia a Bíblia, medita na palavra, a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que nos dá vida e vida em abundância, né? E vida em quantidade, né? Esse é o apelo, né? Que a gente faz aí para que o seu homem interior possa ser alimentado, né? O seu homem espiritual, porque o homem natural já está sendo alimentado demais, né? O homem natural, ele já tá aí é, a internet, tá aí a televisão, tá aí, né? Agora, quando você dá um pouco de espaço para o seu homem espiritual. Bom, o é, verso 11, aqui para a gente terminar, né? Ele diz aqui: porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, que chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quer dizer, aqui simbolizando Deus como o Pai Todo-Poderoso, protetor, criador dos céus e da terra, aquele que chamou Israel, que levantou para ser Deus e usar Israel como instrumento. Aí eles vão para Satanás, né? Ele vai para o Egito e para a Síria. Os inimigos, aqueles que querem se apropriar do que eles têm, eles vão buscar conselho neles, né? Então é igual esses irmãos, né? Essas irmãs aí que vai buscar conselho lá no mundo, lá, né? Vai buscar conselho do cara que não tem temor de Deus, não tem nada. Não tem nada contra psicólogo, não tem nada contra psiquiatra, não tem nada contra nada. Mas você tem que ver qual que é a vertente de para quem que você está buscando conselho. Você tem que ver qual que é o contexto, né? Você tem que buscar conselho em alguém que tem o temor de Deus, alguém que tem o conhecimento da palavra, alguém que vai te direcionar num caminho orientado. Agora, se você não é de Cristo, para você tanto vai fazer a diferença, né? Eu estou falando isso para aqueles que professam algum tipo de fé, né? E aí, o cara bom, prefere adorar o sol do que adorar Deus. Então, quem foi que ah, criou o sol? Quem foi que criou as estrelas? pois é. Foi Deus, mas Mas o cara quer adorar o sol, quer adorar a ah, estrela. Ele acha que. eu ouvi uma ontem, Mário, dorme nesse barulho, tá? Dorme nesse barulho. Eu tô procurando isso aqui, porque aqui ninguém vai ficar me telefonando para saber se por que que eu não fui na igreja, ninguém vai ficar me cobrando se de comportamento. Eu quero ir lá ouvir uma palavra, eu quero ir lá fazer uma meditação, eu quero ir lá fazer uma psicologia e eu quero ir para minha casa e voltar tranquilo. Não quero ninguém enchendo meu saco. Eu vou lá para fazer minha meditação, mas eu não quero ninguém falando que teve culto na quarta, que sentiu minha falta. Eu não quero que ninguém diga que eu tenho que ler a Bíblia ou exigindo que eu tenha um comportamento tal. Eu quero viver segundo os meus preceitos. E aí ponto é isso. Então a pessoa não quer um Deus para ela servir. Ela quer um Deus que a sirva, entendeu? E que ela diga para o Deus dela: eu vou viver dessa forma aqui, ó, e você fica aí em cima desse móvel aí. Quando eu tiver que falar com você, eu venho aqui, te peço alguma coisa, coloco uma moedinha na sua cabeça aí, ou no elefantinho, ou debaixo do vaso ali, e aí eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, e quando eu quiser eu venho aqui e aí a gente troca uma ideia, beleza? É isso, só que o Deus cristão, ele não é dessa forma, né? O Deus judeu, ele não é dessa forma, né? Então as pessoas não querem isso, elas não querem, ué. Por quê? Porque ela não quer esse tipo de compromisso. Só que ela quer as benesses, né? Ela quer a bênção, mas ela não quer o dono da bênção. Essa que é a realidade. E aí você tá lá no versículo 12: quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu, e eu os castigarei de acordo com os que ouviram. Eu, na sua congregação, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os redimiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu
treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Serão motivos de zombaria na terra do Egito. E eu, para finalizar aqui, já são 9h04, eu quero deixar uma coisa para reflexão aí. De novo, né? Não estou nervoso, não estou bravo, não estou irritado. A gente só está aqui lendo a palavra de Deus e meditando e tentando passar algum conteúdo dentro do que o Senhor coloca no nosso coração, dentro do que outras pessoas falam sobre o livro de Oséias, dentro do que outras pessoas falam a respeito desses versículos, né? A gente não está inventando nada, não está criando nada aqui. Mas o Senhor, eu fico olhando de uma forma irônica, né? É claro que é uma catástrofe, né? Deus olhar para o povo dele, como Oséias ali naquela época, né? E usar o profeta para dizer coisas tão duras, e pessoas morreram, crianças morreram, mulheres morreram, pessoas mais velhas morreram, porque no meio da direção não houve entendimento, porque não fizeram um trabalho para trazer as pessoas para essa visão de Deus, a nação eleita ali, né? O povo santo. E a gente fazendo um comparativo com a igreja hoje, mas para pensar, o Egito, graças a Deus, está lá, né? Está colocado, né? O Egito existe, né? Sim. A Síria mudou de nome, mas você consegue saber qual que era aquela cidade. Mas enquanto império, eles passaram. A gente Sim. pode concordar com isso, né? Enquanto império, eles passaram. E o povo de Israel está colocado onde o Senhor queria que eles ficassem até os dias de hoje. Sim. Dá para acreditar nesse Deus ou não dá? Tem que dar, né? Não estou nem Não entrando no pode, mérito. Eu pode não nem estou escrever. entrando no mérito, né? Dessa guerra atual contra os palestinos, que aquilo é genocídio, do meu ponto de vista particular e pessoal, é totalmente errado, aquilo é Sim. criminoso, não deveria ser dessa forma. Não estou passando pano para isso de forma alguma. O que eu estou falando é que de uma forma geral, né? Israel está colocado lá. E Deus tinha profecia para que eles estivessem naquele lugar, mesmo não existindo mais aquele lugar por né, milênio, né? Vamos dizer assim, né? E Deus colocou eles de volta naquele lugar. Então, as outras profecias que estão por cumprir com Israel naquele lugar, a gente acredita que vai se cumprir. Na minha geração ou não, a gente acredita que as outras vão se cumprir. Que Israel é o relógio da profecia, né? Então, as pessoas concordando com guerra, não concordando com guerra, gostando de Israel ou não gostando de Israel, eu acho que vale essa reflexão. O Senhor diz que Israel seria punido, que eles seriam corrigidos, que os povos que estavam, né, a quem eles estavam se filiando, Deus iria botar um fim neles lá também, porque na verdade o Todo-Poderoso é o Senhor, é Ele que está acima de todas as coisas, é Ele quem Sim. guia os impérios do mundo. E então acho que vale, né, dar o benefício da dúvida para quem nos ouvir, para quem nos escutar, né, a respeito disso, né? Dá uma olhada aí no seu comportamento, dá uma olhada aí se não vale a pena você dar o benefício da dúvida. Você que é cristão, você que está pregando a palavra, você que está vivendo o evangelho, dá uma olhada, né? Faz uma reflexão, faz uma autoanálise, né? Analise-se o homem a si mesmo. Então, eu acho que o devocional ele é um convite para isso, né? Nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos, né? Nessa terra aqui, pelo menos. Obviamente eu vou errar, não precisa nem apontar o dedo, porque eu já sei que eu vou errar, eu já sei que eu tenho erro pra caramba, né? Mas nós estamos tentando andar na direção certa. E Miqueias, no capítulo 7, como a gente leu lá, né? E ele disse, né? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. E eu verei a minha inimiga sendo pisada como a lama das ruas. Em meus olhos eu verei. Mas por que tudo isso? Porque, como já foi dito lá atrás, né? Miqueias disse isso e nós estamos repetindo, né? Só o que já foi dito. Nós temos esperança, mas o inimigo não tem. Mas a gente tem que parar de dar as costas para Deus e pedir ajuda para o inimigo. Não é isso? É verdade. Então eu te passo a palavra aí, para você, para Tamires, agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Lembrando novamente da Ruth, né, que está lá com o filho no hospital, nós já fizemos uma oração para ela aqui no devocional, já fizemos oração fora do devocional também ali, pedindo para que
você também esteja orando aí no encerramento aí e que você possa fazer aí os seus comentários, né? Amém. Nada a declarar, Jurandir. Você já falou tudo que tinha que ser dito. Eu agradeço pela sua presença nesse devocional. Tem sido de grande valia. Deus tem te abençoado grandemente. Tenho certeza que você também está feliz. E eu quero agradecer a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Quero agradecer também, já orando praticamente. O Fábio deu a notícia ontem, que o filho dele passou pela cirurgia, deu tudo certo, tirou lá os Graças a parafusos. Deus. E Louvado isso seja tudo é Deus. resposta de oração, né? Espero que ele esteja de volta novamente. E vamos continuar clamando pela Ruth, pela filha dela, que vai dar tudo certo, né? E Em nós nome de estamos Cristo. ligados na videira. Nosso Senhor é o nosso pastor e Ele é que cuida de nós. Ele é o médico, é o advogado, Ele está no controle de todas as coisas. Então, querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer, Senhor, por esta semana que estivemos na Tua presença, uma semana fria, Pai. Foi muito frio aqui em São Paulo, mas nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque nós temos um compromisso contigo. Nós sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos, nada podemos. Que de agora em diante, Senhor, que nós possamos, ó Pai, compreender cada vez mais a Sua palavra e procuramos andar cada vez mais alegres, Senhor, procurando fazer tudo o bem que pudermos, todos os dias, Pai, e que permanecermos na face da terra. Que possamos, Pai, espalhar em torno de nós, Pai, conforto, alegria, palavras de entusiasmo, de otimismo, Senhor, de coragem para que as pessoas possam viver, Pai, felizes, Pai, conhecendo a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor, Pai, está na frente de todas as coisas. Oh, Pai, abençoa, Pai. Responde-nos com alegria, com otimismo, Senhor, os nossos desejos, Pai. Que possamos, oh Pai, estar sempre pronto, Pai, a levar a Tua palavra, aquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor, estão precisando de um conforto, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo vive, Pai, dias difíceis, Pai. As pessoas estão viradas, Pai. Estão com a mente voltada para as coisas desse mundo, Senhor. E se esquecem que é um Deus soberano, que lá de cima, Pai, observa a atitude de cada um, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor governa as nações. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as nações. Tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Visita, Pai, lá na União Soviética, Pai, na Rússia, os líderes, Pai. Visita na China, visita lá na Ucrânia, Pai. Visita os Estados Unidos, Pai. Estes homens, Pai, que estão na liderança, na frente dos governos, Pai, possam entender que nós não estamos mais precisando de guerra, sim, mas sim de paz, de harmonia, de entendimento, Pai. Cada família, Pai, já vive em guerra, Senhor, entre os seus, Pai. Porque o nosso adversário, Pai, vive tentando nos tragar, tirar a nossa paz, vive bramando ao nosso lado. E nós sabemos disso, Pai. Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, livra de todo mal. Abençoa Jurandir, sua esposa e seus filhos. Abençoa, Pai, o Fábio, sua esposa e seus filhos. Abençoa Tamires, a sua mãe, a sua filha, a sua família, Pai. Abençoa o seu trabalho, o seu dia a dia, Senhor. Abençoa a Ruth, a sua filha, a sua família, Pai. Abençoa a minha família, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa todos aqueles, ó Pai, que eu tenho orado frequentemente, como o pastor Laura, sua esposa, seus filhos, pastor Ezequiel, sua família, Pai. Abençoa, Senhor, os meus filhos, Pai. Os que vivem aqui e os que estão fora do Brasil, Senhor. Abençoa todos igualmente. Que haja paz no nosso meio, Senhor. Que tenhamos o início da próxima semana de vitória, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Aleluia. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.